falar, né? O nosso tema da nossa aula de hoje é sobre os ajustes proteicos e a gente vai falar um pouquinho de suplementação. Então, a gente vai focar no que é mais discutido nas redes sociais. Então, essas questões do que é mito, do que é verdade. Então, a gente vai trazer aí algumas coisas mais polêmicas. Então, para a gente começar, eu queria só dar uns recadinhos bem rapidinhos para a gente já poder ir para a nossa aula, que a gente tem bastante coisa para falar. Então, primeira coisa, agradecer as ligas que organizaram todo esse evento, né? Se empenharam aí ao longo de mais de 2 semanas. A gente tem ligas dos 6 campi de medicina da Uninove. Então, a gente tem as ligas de Guarulhos, São Bernardo, Osasco, Mauá, Bauru e da Vergueiro. E aí a gente tem ligas de endocrinologia e metabologia e ligas de medicina esportiva. Então, o nosso foco de discussão vai ser para atender aí, né, o estudo dessas ligas. A outra questão é que a gente vai tirar as dúvidas pelo chat do Telegram. Então, quem ainda não entrou, tá na descrição o link para se inscrever, né, para entrar lá no grupo do Telegram, para enviar as dúvidas, que a gente vai deixar para responder essas dúvidas no final, até as dúvidas que forem repetidas e etc, para otimizar. Então, vocês podem ir anotando, podem ir mandando as dúvidas, para que a gente consiga esclarecer no final. Em relação ao certificado, no final da aula, eu vou disponibilizar para vocês o QR Code, para ficar mais fácil de vocês acessarem, para vocês preencherem, então, um formulário para que depois possa ser emitido esse certificado, tá bom? Então, já agradeço a presença de todos. Para mim, eu estou mega orgulhosa de todos os alunos da medicina da Uninove que se empenharam tanto para fazer isso acontecer, né? A gente conseguiu aí reunir tanta gente boa para a gente discutir um pouquinho. Então, eu espero que vocês gostem aí do que a gente preparou. Então, a primeira questão que a gente quer deixar bem claro é que o objetivo dessa aula é 100% acadêmico. Então, é a gente discutir tudo com base na literatura, em evidências científicas. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente sofre contestações, né, do tipo, mas tal pessoa afirmou com todas as letras que o suplemento X funciona. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa pessoa ela é patrocinada por uma marca de suplementação. Então, por mais que ela saiba, né, as evidências científicas, ela não pode sair falando que não funciona, afinal de contas ela é patrocinada por uma determinada empresa. Então, o que a gente quer com isso é que vocês tenham toda essa criticidade para interpretar as falas que a gente tanto ouve no dia a dia, principalmente nessas questões de redes sociais, internet. Então, o que importa efetivamente é o que tem evidência científica. Se não tem evidência científica, a gente não pode sair falando que funciona, a gente não pode sair prescrevendo, a gente tem que ter muito cuidado. No atual momento que a gente vive, fica bem claro a importância das ações serem baseadas em evidências científicas e não no achismo e no conflito de interesses, tudo bem? Então, é por isso que vocês vão ver que tudo que a gente vai discutir tem o embasamento na literatura, tem ali as suas evidências científicas. Então, a gente vai começar discutindo um pouquinho das proteínas. E aí, esse termo, né, proteínas, vem de protos, do grego, que significa primordial. Então, quando a gente pensa no nosso ambiente do organismo, a gente encontra essas proteínas presentes em todos os tecidos, compondo as nossas células, compondo todas as nossas estruturas celulares.
Então, a gente tem aí as proteínas, né, como macromoléculas bem abundantes e essenciais para o adequado funcionamento do nosso organismo. O nosso foco, como a gente comentou agora no comecinho, é trazer, então, mais os aspectos relacionados à medicina esportiva, à endocrinologia e metabologia. Então, a gente vai focar nas discussões, né, que são mais paradigma. É óbvio que essa questão proteica, ela vai desde desnutrição, doenças, enfim, mas o nosso foco agora nessa aula vai ser mais para o aspecto estético e desmistificar algumas coisas. Então, para a gente começar a falar, a gente vai começar a, então, fazer a relação entre proteína e hipertrofia. Então, quando a gente pensa no processo de síntese e degradação de proteínas, isso precisa se manter em um constante equilíbrio. Então, o que é ideal para a manutenção da homeostase? Que a gente consiga manter a síntese e a degradação proporcionais. Assim, a gente fica dentro do nosso processo de homeostase. Algumas situações, elas levam a um balanço proteico negativo. Que situações? Jejum prolongado com ingestão insuficiente de nutrientes. Então, jejum com uma característica de desnutrição. Processos de imobilização, né? Que a gente vai ver que se não tem o estímulo é difícil. E aí, o uso de glicocorticoides, né, cortisol, ou o próprio cortisol produzido endogenamente, a gente conhece ali como hormônio do estresse, podem induzir, então, esse balanço proteico negativo. Em balanço proteico negativo, a consequência vai ser um catabolismo muscular, uma atrofia, em vários casos. Agora, se nós conseguirmos fazer um balanço proteico positivo, a tendência é, então, a gente conseguir essa hipertrofia muscular, ou seja, o aumento de volume do músculo. Para que a gente consiga esse balanço proteico positivo, a gente precisa basicamente de duas coisas: de um estímulo, que aqui no nosso caso a gente vai discutir o estímulo vindo do exercício, e aí principalmente do treinamento de força, e uma adequada ingestão alimentar, que é esse o nosso foco principal de discussão agora. Então aqui, olha que foto mais linda. A gente tem uma fotomicrografia de músculo esquelético e a gente tem ela antes de uma sessão de treinamento de força. Então, percebam que a gente tem aqui, ó, as linhas Z, delimitando perfeitamente o nosso sarcômero. Então, o nosso músculo aqui, ó, nossa fibra muscular, toda bonitinha, organizada em sarcômeros. Aí a gente tem esse sujeito submetido a um treinamento de força. E olha essa fotomicrografia indicando a famosa microlesão ou dano muscular. Notem a desorganização das estruturas, ó. Linha Z completamente desorganizada, as miofibrilas todas degradadas. Então, isso daqui é a principal teoria da hipertrofia, que é essa teoria de induzir uma microlesão. Por que essa é a principal teoria? Porque a partir do momento que a gente tem a indução dessa microlesão, obviamente a gente vai precisar reparar essa área, reparar esse tecido. E é aqui, quando a gente repara, óbvio que não, né, na primeira sessão de treino, mas de forma constante, crônica, de tanto microlesionar e reparar, é que a gente consegue, então, aumentar o volume muscular, que é o que a gente chama de hipertrofia. Olha aqui também como que a gente tem a ilustração da microlesão. Ó como que desorganiza todas essas estruturas.
É óbvio que a hipertrofia, ela pode vir de diversas sinalizações, né? Então, o processo de indução de microlesão ou dano muscular pelo treinamento não é a única forma de a gente conseguir chegar à hipertrofia. É uma das formas que a gente tem, então, de estimular esse processo de síntese proteica, de regeneração de miofibrilas, de actina e miosina, e aí então conseguir aumentar o volume muscular e gerar essa hipertrofia. Nesse contexto, então, a hora que a gente pensa na reparação, é que é extremamente importante a gente ter substrato, material para fazer essa reparação. Por isso que a gente falou que para a hipertrofia a gente precisava basicamente de duas coisas: de ingestão alimentar, com foco na ingestão proteica, e do estímulo. Esse estudo aqui, o que ele traz para a gente? Ele fala aqui, né, da taxa de síntese de proteína muscular relacionada à quantidade de proteína ingerida. Então, para ficar mais fácil o controle, eles utilizaram o whey protein. Só que eles comparam dois grupos. Então, os dois grupos, eles tomam a mesma dose, as mesmas quantidades, ó, de whey. Então, eles estão recebendo a mesma carga de proteína. Porém, um grupo não faz exercício, só consome proteína, e o outro grupo faz exercício. O que a gente pode notar, então, aqui nos resultados? Que mesmo que a gente tenha uma ingestão alta de proteína, olha como foi aumentando aqui, chegou a 40 gramas de proteína ingerida. Só a proteína não é capaz de gerar uma hipertrofia significante. Então, não é capaz de gerar algo ali estatístico. Agora, os grupos que só treinaram, ó, esse aqui não teve consumo de proteína. E a hora que a gente começa a aumentar o consumo proteico, olha como que o corpo responde sintetizando mais proteína. Ou seja, nós vamos discutir já já, mas quando a gente fala de um processo de emagrecimento, pensando só na redução de gordura de forma isolada, a dieta ela até consegue sozinha dar conta de induzir esse processo de redução de gordura. Porém, quando a gente pensa em hipertrofia, em ganho de massa muscular, só o aumento da ingestão de proteínas não vai dar conta. Então, a gente vai precisar de um processo concomitante, que esse sujeito, ele ingira sim a proteína, porque olha como os resultados são melhores com mais proteína, mas eu preciso ter o estímulo de treinamento, o estímulo físico. Bom, falando então de emagrecimento, a gente tem, né, aquela velha pergunta paradigma. Se eu aumentar a minha ingestão de proteínas, isso vai me ajudar no processo de emagrecimento? A gente tem vários estudos nesse sentido. Eu trouxe um que representa muito bem todos eles em relação ao que a gente tem de consenso. Então, aqui esse estudo, ele sugeriu uma dieta hiperproteica, e aí a gente já vai entender essa recomendação aqui. E a gente tem, essa pessoa não foi, né? Esse estudo ele não foi associado com treinamento, ele foi só por conta da dieta. Então, qual que era a proposta dele? As pessoas estavam em dieta de restrição calórica, afinal de contas, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem essa indução do balanço energético negativo, então é importante que a gente tenha essa restrição calórica. E aí, associada a essa restrição calórica, foi feita uma dieta hiperproteica. O que eles observaram então? Que essas pessoas, elas perderam peso corporal total, elas perderam gordura corporal,
mas elas não perderam massa muscular de forma significante. Elas conseguiram manter a taxa metabólica de repouso, gasto energético de repouso. Então, qual é a grande proposta de, num processo de emagrecimento, a gente fazer associado uma dieta hiperproteica? Fazer com que a gente consiga perder gordura, que o emagrecimento é isso, é diminuir gordura e não peso corporal total, e manter a massa magra, manter a taxa metabólica de repouso. Isso é extremamente importante pensando em saúde, em funcionalidade, em taxa metabólica. Então, tem que ser um foco manter a massa muscular. Outra coisa que ajuda é a diminuição das concentrações de triglicerídeos circulantes livres no plasma, o que também é bom em termos de saúde cardiovascular. E o que pode explicar a relação de um maior consumo de proteínas favorecendo o emagrecimento? Elas conseguem induzir mais saciedade. Então, pelo seu processo de digestão, pela sua disponibilidade de aminoácidos plasmáticos, a gente consegue manter a saciedade por mais tempo. Além disso, elas têm um bom efeito térmico das refeições. O que é esse efeito térmico das refeições? É o quanto de energia o nosso organismo gasta para poder digerir esse nutriente. Então, é um alto gasto energético para poder digerir a proteína. E o outro processo é em relação aos ajustes hormonais. Então, o que acontece? Hora que a gente tem o consumo mais de proteína como macronutriente em relação a carboidratos e lipídios, a gente tem menores picos de insulina. E a gente sabe que a insulina elevada favorece muito o estoque de gordura lá nos nossos adipócitos. Então, quando a gente tem picos menores de insulina, constância na liberação de hormônios da saciedade, como a leptina, tudo isso ajuda no processo de emagrecimento. Então, quando a gente fala em restrição calórica, essa restrição calórica, ela sempre vai estar relacionada à redução na ingestão de gorduras e carboidratos. A gente nunca vai reduzir a proporção de proteínas. Pelo contrário, a tendência é que reduzindo os outros dois macronutrientes, né, gordura e carboidrato, a gente eleve o consumo de proteínas. Então, essa é a proposta de associar uma dieta hiperproteica à restrição calórica com o objetivo de emagrecimento. Agora, surge aí o nosso primeiro grande paradigma, né? A gente ouve muita gente falando assim, mas proteína eu posso comer à vontade que não engorda, porque proteína me engorda. Então, o que a gente sabe? Tudo que é em excesso vai trazer consequências, inclusive o excesso de proteína podendo estimular o acúmulo de gordura corporal. Então, nosso primeiro grande paradigma quebrado é esse. Então, essa história de que, é proteína, então eu posso comer o quanto eu quiser que não vai ter problema, não existe. O que os estudos demonstram? Hora que a gente faz o processo de transaminação, então a gente separa os grupos amino do esqueleto de carbono, esses esqueletos de carbono podem ser utilizados para a formação de intermediários do ciclo de Krebs, então eles podem fornecer energia, mas eles também podem ser utilizados para estocar essa energia. Como? Na forma de gordura. Então, esses esqueletos de carbono, eles podem servir estruturalmente para a síntese de triglicerídeos, que vão ser estocados lá no nosso tecido adiposo. Então, sim,
o excesso no consumo de proteínas pode sim gerar acúmulo de gordura corporal. Tudo bem? Bom, aí vem as perguntas em relação a essas proteínas. Qual proteína que eu vou consumir? A gente tem as proteínas mais clássicas, que são as proteínas de origem animal. Carne, frango, peixe, ovo, leite e os seus derivados. Mas a gente tem as pessoas que são vegetarianas ou veganas. Então, a gente também tem proteínas de origem vegetal, como, por exemplo, proteína vinda da soja e do trigo. E a gente tem as proteínas que elas já são isoladas, né, de outros nutrientes, que são na forma de suplementação, que a gente vai discutir um pouquinho. Então, na verdade, a gente tem várias possibilidades, né, de consumir essas proteínas, de ajustar essas proteínas. E aí agora a gente vai discutir, então, quanto, qual, como que eu escolho, como que a gente vai se, né, raciocinar aí em cima disso. Então, o que que a gente tem que pensar em relação à proteína? Sempre considerar 3 fatores. A quantidade de proteína que é necessária, a fonte dessa proteína, que é determinada a qualidade dela, e que horas que eu preciso ingerir essa proteína. Então, a gente vai discutir ponto a ponto desses ajustes para ficar bem claro o que existe e o que não existe de comprovação científica. Então, nossa primeira pergunta a ser respondida: qual a quantidade de proteína que um sujeito precisa? E aí, o que que acontece? A nossa resposta é: depende. Depende do quê? Quem é esse sujeito? A literatura, ela tem ali algumas, né, diferenças, mas a base dela é reunida nessa recomendação do ISSN, que é a última recomendação, que é a de 2017, e ela faz a divisão justamente tentando atender às necessidades individuais. Então, o que que a gente tem? Pessoas sedentárias devem consumir de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo por dia. Então, aqui a gente está falando gramas somente de proteína. Porque, por exemplo, se a gente pensar que eu vou comer 100 gramas de frango, né, um filé de frango, em 100 gramas do filé de frango, a gente tem ali aproximadamente 24 gramas, né? Entre 20 e 24 gramas de proteína pura. Então, é esses 20 a 24 gramas que a gente vai ter que considerar. Por isso, né, que não é um cálculo tão facinho de fazer, e o melhor é que a gente tenha um profissional ali envolvido nesse cálculo, nessa recomendação. Mas, então, as pessoas que são sedentárias, elas têm a recomendação de consumir entre 0,8 e 1,2 gramas por quilo de peso por dia. Já as pessoas que são fisicamente ativas, quem que é fisicamente ativo? Quem treina. Então, a gente está falando de quem faz musculação, de quem faz corrida, de quem faz natação, de quem joga tênis, de quem joga futebol, quem é fisicamente ativo. Então, aí o consumo aumenta já a necessidade de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Quando a gente pensa em pessoas que são focadas para modalidades de força, então são atletas de força, né, competidores, fisiculturistas ou mesmo amadores, mas que trabalham muito esse componente, eles já precisam de uma necessidade proteica maior. Por quê? Lembram que a gente viu que a hora que a gente faz o treinamento de força, a gente está induzindo as microlesões, a gente está induzindo um catabolismo proteico? A gente precisa de um aporte maior de proteínas para poder
fazer ali, atender a demanda de reparação tecidual desse músculo que foi catabolizado durante o treino. Então, a relação é, quanto mais intenso for o treino, quanto mais desgastante, catabólico ele for, maior então vai ser a necessidade de consumo proteico. Então, geralmente a gente vai de 2 a 3 gramas por quilo por dia, mas dependendo da situação do atleta, né? Então, apesar de todas as controvérsias, que não é o nosso foco da discussão de hoje, a literatura fala que se esse atleta faz uso de hormônios, esteroides anabólicos, como por exemplo a testosterona, a necessidade proteica dele pode ser ainda maior, né? Às vezes até maior do que 3 gramas. Então, a gente está relacionando uma pessoa que tem um gasto energético muito alto, tem uma situação catabólica muito alta induzida pelo treinamento e que tem o uso do recurso ergogênico ali, que é o hormônio anabólico. Então, essa pessoa, ela pode precisar mais ainda de proteína. Aqui é um outro paradigma, né? A gente ainda tem muitos profissionais que falam, olha, não pode consumir mais de 2 gramas de proteína por quilo de peso. 2 gramas é o máximo, é o limite. E a literatura atual diz que não, né? Então, óbvio, não é para todo mundo, depende. Tem que classificar muito bem, mas tem suporte científico para essa recomendação de uma carga proteica maior. Sempre que essa proteína, ela é consumida combinada a um carboidrato, a gente tem uma retenção maior dessa proteína. Por quê? Porque favorece a síntese proteica. A gente usa esse carboidrato como suporte energético para essa síntese. Então, a gente também tem que repensar algumas coisas, né? Algumas modas da população geral, como, por exemplo, consumir whey isolado pós-treino. Será que precisa disso? E aí a gente vai discutir ali um pouquinho em relação a isso. Mas as quantidades, então, essas são as atualizações sobre quanto de proteína a gente deveria, né, ingerir, dependendo de várias coisas. Então, como a gente disse, o tipo de treinamento que está sendo feito, a intensidade dele. Então, quanto mais intenso, mais eu vou precisar desse aporte proteico. Duração. Então, exercícios muito prolongados tendem a ser mais catabólicos. Então, eu também vou precisar de um aporte proteico maior. Fatores hormonais, como a gente falou, por exemplo, o uso de testosterona como recurso ergogênico. Quanto tempo essa pessoa vai ter para se recuperar depois desse treinamento? Então, não existe uma recomendação fixa. Tudo tem que ser muito bem avaliado e aí a gente vai ter a prescrição de acordo com as necessidades do indivíduo, considerando todos esses fatores. Qual que é o grande X da questão na prática, né? As pessoas, o ser humano tem essa mania. Então, se um pouco é bom, quanto mais, melhor. Então, aí a gente pergunta, né? E se eu quiser comer mais do que a minha necessidade, será que eu vou aumentar ainda mais a minha síntese proteica? E a resposta é não. Por que não? Porque hora que a gente pensa nessas proteínas consumidas em excesso, então tá acima das minhas necessidades, isso vai fazer com que eu não tenha, na verdade assim, a gente não tem uma capacidade de estocar essa proteína para usar no momento futuro, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, com glicose, que a gente estoca na forma de glicogênio, e quando não dá mais para estocar na forma de glicogênio, a gente estoca como triglicerídeo no tecido adiposo. Aqui a gente não consegue estocar aminoácido, proteína. Então, o que é observado? Se um indivíduo ele consome proteína excessivamente,
O que ele faz é catabolizar mais, ou seja, degradar mais esses aminoácidos que foram consumidos em excesso. E ele vai ter que ser excretado. Então, aí sim a gente tem um xixi mais rico em proteína, o que não ajuda em nada ali nos nossos objetivos. Então, não é verdade que se eu como mais do que a minha necessidade, eu consigo ganhos maiores. Então, a gente vai ter sempre que trabalhar dentro das necessidades individuais. Por outro lado, também tem a questão de: será que se eu aumento a minha ingestão de proteína, isso não faz eu ter um problema renal? Então, durante muito tempo, aquela afirmação de que, olha, o máximo que pode consumir são 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Ela vinha, né, baseada na função renal. Então, as pessoas falavam, não é bom comer muita proteína, justamente porque você pode ter um problema renal. Imagina você com problema renal. Qual era a lógica desse raciocínio? Se a gente tem um aumento na ingestão proteica, obviamente eu vou ter que aumentar a taxa de filtração glomerular para dar conta aí de todos esses nutrientes a mais envolvidos. E porque quando eu tenho mais ingestão proteica, o catabolismo proteico aumenta a formação de ureia, que é o metabólito desse metabolismo de proteínas. E eu tenho que excretar essa ureia. E para excretar essa ureia, eu tenho que aumentar a minha taxa de filtração glomerular. Tudo bem. O que acontece? Um estudo recente, 2018, que é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, eles fazem uma varredura do que existe de estudo controlado, experimental sobre esse assunto, para tentar chegar num consenso, né? O que tem publicado sobre esse assunto? Eles fazem lá a pesquisa e chegam a alguma conclusão. E essa revisão sistemática com meta-análise, o que ela demonstra? Que as pessoas que fazem o consumo de alta proteína não tem diferença na função renal quando comparado às pessoas que fazem ingestão de proteína baixa ou normal. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro: a gente não está falando de um consumo excessivo de proteína. A gente está falando em dieta hiperproteica, que significa potencializar o consumo de proteína em relação aos outros macronutrientes, carboidratos e lipídios. Então, óbvio que todo excesso é ruim. Agora, será que eu consumir alta proteína é tão prejudicial assim para os meus rins? E essa revisão sistemática com meta-análise, ela mostra que não, né? Que não é tão prejudicial. Então, a conclusão dela é de que não há evidências de que um aumento na ingestão de proteínas leve a uma redução na função renal. Eles avaliaram indivíduos previamente saudáveis, então que não tinham problemas renais, e até diabéticos. Por que até diabéticos? O diabético, ele tem um quadro crônico de hiperglicemia. E os rins, filtrando essa glicose toda, excretando uma parte dessa glicose que não é comum, eles acabam, então, tendo já uma carga de trabalho exacerbada. E aí, o que eles viram nos estudos é que quando esses diabéticos faziam dieta hiperproteica, não mudava em nada o funcionamento renal. Então, o que a gente tem hoje é que dietas hiperproteicas para pessoas saudáveis ou até para diabéticos que já teriam ali uma função renal, né, mais sobrecarregada, não traz nenhum problema.
Obviamente, se o sujeito já tem uma doença renal conhecida, diagnosticada, não é indicado que ele faça uma dieta hiperproteica. E aí depende da doença, dos ajustes, é outro raciocínio. Mas para a população geral, né, então para a população saudável, é completamente seguro fazer uma dieta hiperproteica. E eles ainda continuam a conclusão falando que, se a gente considerar todas as vantagens que uma dieta hiperproteica pode trazer, como, por exemplo, permitir a hipertrofia muscular pelo aumento de síntese proteica, permitir a redução de gordura por aqueles mecanismos de saciedade, de efeito térmico da digestão e mantendo a massa muscular. Os efeitos que a dieta hiperproteica tem na proteção da sarcopenia em idosos, essa redução da massa muscular em idosos. Hora que a gente junta tudo isso, essa descoberta de que o rim não sofre com a dieta hiperproteica se torna extremamente relevante. Então, isso talvez seja um dos maiores paradigmas, inclusive na sociedade médica, né? A gente entende que é com o objetivo de proteção, obviamente, desse indivíduo, mas a gente tem respaldo científico para isso. Então, é importante analisar cada situação, né? Como nós falamos, obviamente, se a gente tem ali um sujeito já com um problema renal existente, isso não se aplica. Mas se é um sujeito saudável, a gente não precisa ter esse medo todo em relação aos rins. A gente não terá uma sobrecarga renal, certo? Bom, em relação, então, à qualidade da proteína, como que eu sei se essa proteína ela é de alta qualidade? Como que funciona essa classificação? Então, a qualidade da proteína ela é baseada em 3 fatores: a digestibilidade, o valor biológico e o score de aminoácidos corrigido pela digestibilidade das proteínas, que é esse PDCAAS. Então, vamos lá. O que é digestibilidade? Então, vamos pensar assim. A gente comeu, né, no nosso exemplo lá, a gente comeu um filé de frango. Nesse filé de frango, a gente tem ali, né, mais ou menos, aproximadamente, uns 24 gramas de proteína mesmo. Quanto dessa proteína que eu ingeri, realmente ela foi absorvida após a digestão? Porque lembra, eu posso digerir o nutriente e excretar ele pelas fezes. Então, a digestibilidade, ela se refere a isso, da proteína que eu consumi. Depois da digestão, o quanto que o meu corpo absorveu e passou para a minha corrente sanguínea e realmente vai poder me ajudar. Então, quando a gente fala de proteínas de origem animal, a gente tem uma digestibilidade maior do que 90%. Já nas proteínas vegetais, essa digestibilidade, na grande maioria, é menor que 75%. E algumas conseguem graus de digestibilidade de 85%. Então, no aspecto digestibilidade, as proteínas de origem animal têm uma qualidade maior. Quando a gente pensa no valor biológico, o que é o valor biológico da proteína? É a quantidade de aminoácidos essenciais que essa proteína fornece. Então, esses aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue sintetizar. Eu preciso consumir de uma fonte da dieta, né, de suplementação, de uma fonte exógena. Meu corpo não é capaz de produzir, por isso que eles são chamados de essenciais. Então, a gente tem que as proteínas de origem animal têm um alto valor biológico, enquanto as proteínas de origem vegetal têm um valor biológico mais baixo. E o último fator
no que se refere à qualidade dessa proteína, é o score de aminoácido corrigido pela digestibilidade da proteína. Então, o que é isso? Considerando só aquilo que realmente foi absorvido, lembra que é a digestibilidade, então da quantidade de proteínas que essencialmente foi absorvida, quanto que veio de aminoácidos essenciais. Então é essa a questão, né? Quanto que realmente aquilo me forneceu, deixou lá para o meu organismo, no meu sangue, de aminoácidos essenciais. E mais uma vez, hora que a gente tem a correção pelo score de aminoácido, pelo score de digestibilidade, a proteína animal, ela tem vantagem em relação à proteína vegetal. Então, quando a gente pensa em uma questão química, né, e aí a gente tem somente esse raciocínio, as proteínas de origem animal, elas são proteínas com uma qualidade maior. Então, elas têm uma digestibilidade mais alta, um valor biológico mais alto e um índice de score de aminoácido corrigido pela digestibilidade também mais alto. Então, analisando exclusivamente dessa forma, a proteína animal, ela tem uma qualidade maior comparada à proteína vegetal. Porém, a gente tem as pessoas que, por opção, por ideais, elas são vegetarianas ou veganas, né? E aí não adianta a gente querer bater na tecla de que a qualidade da proteína animal é maior, porque ela tem outros ideais que fazem com que ela não queira ingerir essa proteína animal. Muito bem. Quando a gente pensa na análise de várias proteínas animais e na análise de várias proteínas vegetais, a gente percebe que sim, né, que a gente tem uma qualidade maior para as proteínas animais, mas que a diferença não é tão grande, tão absurda assim. Um dos aminoácidos essenciais que a gente mais controla é a leucina. E aí a gente vai discutir, né, que ela tem uma sinalização específica em músculo esquelético que faz com que ela seja bem importante. Quando a gente avalia os índices de leucina, o adequado é que por refeição a gente consuma mais ou menos 20% ali dos aminoácidos essenciais somente de leucina. Quando a gente pensa nas proteínas de origem vegetal, isso está em torno de 12%. Não é tanta diferença, né? Para que a gente fale, nossa, então quem é vegetariano, vegano, tá lascado para proteína. Não é tão diferente assim. Acontece que, óbvio, né? Dá um pouco mais de trabalho nesse ajuste, nesse cálculo. Então, uma coisa extremamente importante é a pessoa que se torna, né, vegetariana, vegana pelos ideais, que ela procure um profissional para fazer essa adequação nutricional. Se não a tendência, pela facilidade, pela comodidade, até pela própria falta de conhecimento, é a pessoa ir substituindo as proteínas todas por carboidratos. E aí é muito ruim. Aí vai ter ganho de peso, ganho de gordura, favorece o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, não é a pessoa ser vegetariana ou vegana, não é sinônimo de saúde. Depende muito como que ela leva esses ajustes nutricionais. Então, uma das coisas que a literatura fala é que se a pessoa é vegetariana, ela tem o objetivo de hipertrofia, as cargas proteicas dela precisam ser maiores. Então, o mais próximo de 2 possível. Então, de 2 gramas por quilo de peso por dia. E para potencializar esses ajustes hipertróficos, a literatura sugere a suplementação de creatina. Não é o nosso foco de discussão hoje, porque ela não é tão polêmica assim. A maior parte dos estudos traz evidências de que ela realmente tem benefícios e tem poucos efeitos colaterais, né,
se a gente comparar o que se acreditava antigamente. Então, uma sugestão para vegetarianos, né, ou veganos, é aumentar a carga de proteína de origem vegetal para favorecer essa chegada da quantidade de aminoácidos essenciais e ainda suplementar com a creatina. Por quê? Uma pessoa que ela come carne vermelha, principalmente, o fígado já sintetiza diariamente 2 gramas de creatina, né, pela própria síntese hepática. No vegetariano, no vegano que não tem esse consumo, a síntese de creatina é muito menor. Por isso que é seguro e é importante, é um diferencial suplementar essa creatina para vegetarianos e veganos que estão com o objetivo de hipertrofia. Bom, e a hora de ingerir essa proteína? Isso também dá um pano para manga no dia a dia, que é uma coisa absurda. O que acontece, né? Reza a lenda da moda que, hora que a gente termina de treinar, principalmente treinamento de força, principalmente para quem quer hipertrofia, a gente tem ali, né, algumas pessoas falam, olha, tem que aproveitar os primeiros 15 minutos depois do treino, que é ali que tem uma janela anabólica. Algumas pessoas falam, não, até 1 hora depois que terminou o treino, toma whey, come, que ali é a janela anabólica. E aí a grande pergunta é, será? Será que a gente tem esse tempo tão restrito, 15 minutos, né? Então tem gente que mal terminou o treino, já tá ali chacoalhando a shakeira para tomar seu whey. Eu sempre dou exemplo de uma menina que treinava, né, na academia no mesmo horário que eu, e a gente ia pro vestiário para se arrumar para trabalhar no mesmo horário. E ela entrava no box do chuveiro tomando whey. E aí você fala, gente, né? Qual que é o desespero? Qual que é essa necessidade de tomar esse whey tão assim, que não dá tempo de terminar o banho para poder fazer a suplementação? Então, a pergunta é exatamente essa. Tem necessidade disso? 15 minutos, 1 hora e a janela se fecha? O que a literatura mostra? Que, na verdade, a gente não tem uma janela anabólica. A gente não tem uma janela de oportunidade, a gente tem um portão inteiro e gigantesco. Os estudos corroboram, eles trazem ao mesmo sentido da informação. O músculo, ele fica mais sensível, ele fica com maiores necessidades de aminoácidos para favorecer a síntese proteica por 24 a 48 horas. Ou seja, não interessa se eu tomei o whey ou se eu comi imediatamente a hora que eu terminei o treinamento. O que interessa? No meu dia, como que tá a minha ingestão proteica? Como que tá o meu fornecimento de aminoácidos? No meu dia, não nos 15 minutos ou na primeira hora após o treinamento. Então, isso é totalmente mito, completamente mito. Aí a gente tem um outro fenômeno que acontece. Muitas vezes a pessoa não sabe a quantidade de proteína que ela já ingere na dieta, na alimentação normalmente, nem sabe, nunca calculou, nunca fez nada, mas ela toma whey pós-treino. E é muito engraçado que às vezes na prescrição não tem o whey pós-treino. E a primeira coisa que a pessoa faz é assim, e meu whey pós-treino? Aí você fala, não precisa do whey pós-treino. A sua carga de proteína já está nas refeições. Mas eu vou terminar o treino e não vou tomar nada? Então, isso é um paradigma que é muito difícil de quebrar, porque é senso comum, porque é a moda, porque um passa pro outro, mas não tem embasamento científico. Então, a nossa outra questão é justamente essa. Eu preciso
suplementar com esse whey ou comer, né, logo que eu acabo o treino? Não preciso. Eu preciso, nas 24 horas do meu dia, ingerir as minhas necessidades nutricionais. Até porque, gente, lembra nos primeiros slides que a gente mostrou a microlesão muscular? E aí a gente vai ter que reparar, certo? Não foi o que a gente disse? Sintetizar mais actinas, mais miosinas para reparar essa microlesão. Esse processo, ele vai iniciar o processo de síntese para reparação aproximadamente 8 horas após a sessão de treino. Então, isso depende de uma resposta inflamatória, tem um monte de eventos envolvidos. Então, né, em nenhum aspecto que a gente pense faz sentido esse desespero para suplementar ou para comer logo a hora que o treino termina. Então, não existe essa janela de oportunidade, essa janela anabólica, que se não comeu, perdeu o treino, perdeu a chance, perdeu a hipertrofia. O que a gente tem, então, de científico? Você precisa organizar o seu consumo de proteína no seu dia. E aí, alguns estudos investigam como fazer essa distribuição de proteína ao longo do dia. Então, esse estudo, ele propôs 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, dando um total de consumo de 90 gramas de proteína nas 3 refeições, né? Então, em 24 horas. Isso porque 3 refeições é um padrão alimentar dos Estados Unidos, né? Que é de onde vem o estudo. Então, é mais normal lá eles fazerem 3 refeições. Então, o que eles fizeram? Em um grupo, eles fizeram 30 gramas de proteína em cada refeição, ou seja, a proteína foi distribuída igualmente, 30, 30, 30. O outro grupo também comeu 90 gramas de proteína nas 24 horas, mas a distribuição foi desigual. Então, em uma refeição consumiu 10 gramas, na outra 15, na outra 65 gramas. E aí, o que eles notaram? No grupo que fracionou de forma igual, né, distribuiu igualmente a carga de proteína, a síntese de proteína muscular nas 24 horas foi 25% maior. Isso pode representar uma dificuldade de absorção, que é aquele processo de digestibilidade do que eu comi realmente ser absorvido. Então, a gente pode ter uma dificuldade maior quando a carga de proteína é muito alta de uma vez só. E aí, né, então, por exemplo, não consegui comer minha quantidade de proteína, por exemplo, no lanche da manhã. Eu posso, então, comer tudo no almoço para dar uma compensada? Olha o que eles fizeram aqui para responder essa questão. Eles sugeriram 80 gramas de proteína nas 24 horas. Um grupo comia 10 gramas a cada 1h30. Um grupo comia 20 gramas a cada 3 horas. Então, aqui foram 8 refeições, aqui foram 4. E o outro grupo consumia 40 gramas de proteína a cada 6 horas. Então, aqui foram só 2 refeições. O que foi observado nesse estudo? Esse grupo que comeu 40 gramas de proteína de uma vez só, mostrou uma taxa maior de ureia sendo excretada, o que reflete uma maior degradação proteica. Então, parece que se a gente consome uma carga muito alta de proteína em uma única refeição, não é tão efetivo para estimular a síntese proteica, porque lembra, a gente não estoca proteína. Então, né, é possível para que a gente tenha quantidades similares e menores em cada refeição, que favoreça esse processo absortivo dessas proteínas, né? Na verdade, absorve na forma de aminoácido e eleve, então, de forma significante a aminoacidemia para elevar a síntese de proteína. Tudo bem? Então, não temos janela anabólica, 15 minutos, 1 horinha, e não vale a pena se empanturrar de proteína em uma única refeição. Precisa distribuir isso ao longo do dia de forma mais fracionada.
Uma outra questão em relação ao tempo é que alguns estudos são, sim, a favor do uso, né, da suplementação de caseína, que é uma proteína de digestão lenta, antes de dormir. Eles mostram que o consumo entre 30 e 40 gramas de caseína logo antes de dormir mantém uma maior síntese proteica durante a noite. Por que que isso pode ser favorável? Porque a gente sabe que a recuperação, a síntese proteica, então, consequentemente, o processo hipertrófico vem no período de descanso. O período de treino, de força, ele é totalmente catabólico, promove essas degradações. Quando que a gente vai recuperar, então? No repouso, no descanso. E se nesse descanso eu tenho um aporte maior de aminoácidos, eu consigo favorecer essa síntese de proteínas. Então, a gente tem, sim, estudos que mostram efeitos positivos da suplementação de caseína antes de dormir para melhorar essa síntese de proteínas durante o jejum do sono, né? Principalmente para pessoas que dormem mais horas. Então, para quem está aí buscando hipertrofia, pode ser um ponto bem positivo. Então, aí todo mundo se anima, né? Então, vamos suplementar, porque caseína, whey, tudo vai ser maravilhoso, vai me ajudar, vai dar tudo certo. Primeira coisa, né? A gente tem que ir com calma e entender o que é um suplemento alimentar. Então, o suplemento alimentar nada mais é do que o produto que vai fornecer energia e nutriente, proteína, lipídio, carboidrato, aminoácido, de uma forma mais conveniente. Ou seja, suplemento é melhor do que comida? Não. A gente sabe que comer, mastigar, já vai tendo várias sinalizações fisiológicas. Então, a gente sabe que no processo de mastigação já começa a liberação de hormônios da saciedade. No processo de deglutição de bolo alimentar, hora que a gente faz estiramento do trato digestório, já começa a estimular, por exemplo, secreção de insulina prévia, o que evita períodos de hiperglicemia. Então, de uma forma geral, tudo que a gente pode consumir de nutriente na forma de comida é melhor. É mais fisiológico e tende a ter adaptações mais positivas. Porém, em algumas situações, o uso desses suplementos ajuda. Então, por exemplo, pequenos lanches, onde às vezes a pessoa tem dificuldade ali no lanche da manhã, sei lá, 9, 10 horas da manhã, comer uma carne, um frango, um ovo, um tofu, vai suplementar, ajuda. Pessoas atletas, né? Principalmente atleta de alto rendimento, atleta de força, que precisam de uma carga proteica muito alta, às vezes eles olham e falam, olha, eu não aguento mais mastigar frango, né? Não dou mais conta de comer. Então, uma porção vai na parte de comida e a outra porção vai na parte de suplementação. Então, isso é por conveniência em bater as necessidades das 24 horas. Então, muita gente confunde como se o suplemento fosse algo a mais do que a nossa necessidade. E não é. Lembra, não adianta eu consumir em excesso. Então, o que a gente vai fazer? Calcular. Da minha necessidade diária para bater essa necessidade, é tudo de comida? Ou é uma parte de comida e uma parte de suplemento? Nunca vai ser tudo de suplemento, nem é fisiológico isso. Mas o suplemento ele vem nesse sentido, de facilitar a gente atingir essa meta diária por algumas circunstâncias. Tudo bem? Então aí é a grande questão, né? Todo mundo precisa suplementar, porque se eu tomar suplemento vai trazer mais benefícios? Não. Então, a gente tem um consenso, que é o consenso de 2018, 2019, então é o que a gente tem
de mais atual, a última coisa que tem na literatura, que fala que para suplementar a gente precisa analisar várias situações. Então, é um atleta. Ah, mas por que atleta? Porque atleta, ele vai ter geralmente um gasto energético muito maior, um catabolismo muscular muito maior e provavelmente vai precisar de mais proteína. É mais conveniente ajudar com suplementos. Então, que tipo de exercício ou de esporte que ele faz? É força, envolve grande catabolismo proteico, é de longa duração, né? Então, aí envolve duração, intensidade. O que nós falamos que é extremamente importante avaliar, o que ele já come? Porque às vezes a pessoa já bate as necessidades nutricionais dela nas refeições diárias, ela não precisa suplementar. Então, primeiro tem que ver se já está batendo ou não com a comida. Não está? Precisa de uma ajudinha? Pode fornecer uma suplementação. As pessoas que fazem dietas especiais, então as veganas, que são mais difíceis, como a gente viu, de atingir uma boa qualidade proteica, quem tem alergias alimentares, intolerância, qual que é o objetivo da pessoa, né, com essa suplementação, o que ela está buscando, qual que é a idade. Então, como a gente disse, às vezes a suplementação é importante no idoso para evitar um processo de sarcopenia, para minimizar esse processo, né? É homem ou mulher? Por quê, né, esse preconceito aí, esse machismo? Homens têm muito mais massa muscular por conta da testosterona, então homens precisam de uma carga proteica maior do que as mulheres, isso é fisiológico. E considerar o balanço energético, lembra? Não adianta eu consumir em excesso, que mesmo sendo proteína, esse excesso pode virar gordura. Ou seja, depende totalmente do contexto individual. Não existe uma regra que é igual para todo mundo. Tem que ser muito bem analisada cada situação. Então, em relação a esses suplementos, né? A gente tem aí o nosso famoso whey protein. A gente não vai aprofundar tudo porque ele não tem muitas controvérsias na literatura. Nos níveis de evidência científica, ele é classificado como evidência do grupo A, que fala, então, que os estudos mostram benefícios para quem precisa, considerando tudo isso que a gente acabou de falar. Então, ele ele tem uma boa evidência científica, ele está no grupo A de evidência, então a gente não tem muita controvérsia. O que esse whey, então, pode ajudar? Ele pode ajudar no processo de hipertrofia, por já fornecer mais aminoácidos de cadeia ramificada, incluindo a leucina. Pode favorecer na redução de gordura corporal por conta dos mecanismos que a gente já falou que a proteína ajuda, como redução da fome e do apetite, então dar mais saciedade. Pode melhorar o rendimento nos exercícios, porque ele vai ajustar todos esses processos. Auxilia na redução e remoção de radicais livres, que, por exemplo, exercícios de grande caráter aeróbio, de longa duração, aumenta muito a produção de radicais livres. Como é proteína, favorece a manutenção do sistema imunológico, é uma boa fonte de cálcio, já que ele é isolado do soro do leite, e tem alta digestibilidade, ou seja, mais de 90% do que a gente toma realmente vai ser absorvido. Um dos grandes pontos a favor do whey é a praticidade, né? Então, você coloca o pozinho ali numa shakerinha, joga uma água gelada, tá pronto. Então, quando a gente tá em época presencial, de aula, né? Várias vezes tem aquelas situações constrangedoras. Então, você tá no meio da aula, no meio da sala, deu o horário lá da pessoa comer, e aí ela abre a marmita, e aí é o cheiro de frango, de ovo, de tudo naquela sala. Então, às vezes, nessa situação, vale trocar ali essa proteína por um whey para favorecer, né, a praticidade ali. A gente tem tipos diferentes de whey, né, isolado, hidrolisado, concentrado, 3W, 20W, enfim.
O que que a gente sabe? Para pessoas que não têm alergias ou intolerâncias, um bom whey concentrado é o melhor que existe. Então, essa coisa de, mas se você quer emagrecer, toma o whey isolado. Não é verdade. Lembra, a gente precisa de uma quantidade de carboidrato junto para melhorar a retenção dessa proteína. E aí, o que às vezes a gente vê na prática? A pessoa tá com whey isolado e ela monta a shakerinha dela com uma dose de whey e uma dose de dextrose, carboidrato puro. Então, uma dose de maltodextrina, carboidrato puro. Então, qual que é a lógica de eu tomar um whey isolado? Porque o whey isolado, ele não tem carboidrato, é só a proteína. Qual que é a lógica de eu tomar um whey isolado se eu vou juntar com carboidrato puro? Então, para a população geral, sem intolerâncias, sem alergias, né, que é para isso que o whey isolado, o whey hidrolisado vem ajudar, para a população de uma forma geral, um bom whey concentrado é o suficiente. Muitas vezes, numa loja de suplemento, eles acabam querendo empurrar esses outros isolado, hidrolisado, porque é muito mais caro, óbvio, porque passou por muito mais processos, mas não tem a necessidade. Certo? Então, whey, evidência nível A, aí nas recomendações científicas. E aí, a gente tem um outro paradigma que a gente tinha levantado já numa aula da Liga de Mauá. E o BCAA, né? Que tanta gente fala por tanto tempo. Toma 2 comprimidos de BCAA a cada 2 horas, BCAA antes do treino, intratreino, pós-treino, como que é? Então, o BCAA nada mais é do que os aminoácidos de cadeia ramificada, valina, leucina e isoleucina. O que acontece é que, na essência, quem importa para a gente, em termos musculares, em termos adaptativos, é a leucina. A isoleucina e a valina não tem nenhuma sinalização nesses processos que nos interessam. Tem outras sinalizações no organismo mais relacionadas a doenças, mas para hipertrofia, para músculo, para regeneração muscular, elas não entram. Então, quais são as promessas, né, que a suplementação de BCAA traz? Então, de que a gente suplementando poderia ter um aumento na síntese de proteínas, uma melhora do sistema imunológico, um crescimento e manutenção da massa muscular, um aumento de função cognitiva depois do exercício, recuperação mais rápida, né, menos fadiga, e olha aqui, menos dor muscular de início tardio, aquela famosa dor do dia seguinte. Tudo isso daqui promessas em relação ao BCAA. E aí as pessoas vão investigar. Então, a gente tem muitos estudos, desde os mais antigos, 2000, 2015, 2017. Então, a gente tem uma continuidade de estudos sobre o uso de BCAA em várias relações, como, por exemplo, na função imunológica e nas funções fisiológicas. O que a gente tem em relação ao consenso? Então, o que esse consenso faz? Ele reúne tudo que tem de publicação sobre aquele assunto e fala, olha, o que a gente tem de evidência científica? Nesse consenso, ele fala que, em relação ao sistema imune, não existem dados suficientes, não existem estudos bem controlados que falem que a ingestão de BCAA em combinação com exercício melhore a função imune. Então, qual que é a conclusão do consenso? Pouquíssimas evidências científicas com estudos bem controlados. Então, tem estudos que sugerem conflito de interesse, que a própria marca que vende BCAA faz o estudo e fala que funciona, mas outros pesquisadores sem conflito de interesse não acham o mesmo resultado. Então, né,
tudo tem que ser muito bem avaliado. Aí surge a questão, né? Então, esse BCAA, usar ou não usar? O que a gente tem de evidência científica? Alguns estudos mostram que os 3 juntos, isoleucina, valina e leucina, eles podem gerar uma competição, já que eles são absorvidos lá no intestino da mesma forma. Então, a hora que a gente pensa no BCAA, que vem os 3, ele já pode não ser tão eficaz para aumentar a aminoacidemia. E aí não vai trazer resultados. Então, primeira coisa, não temos benefícios comprovados da suplementação de BCAA. Então, não se justifica consumir BCAA com objetivo ergogênico, de rendimento, para o exercício. Tá bom, mas e se eu consumir a leucina isolada? Porque aqui tá falando que o BCAA não é bom consumir, porque eles podem, inclusive, competir. E a gente já falou que isoleucina e valina não ajudam em muita coisa. Então, não era bom consumir. Mas e se eu tomar só a leucina, né? Foi com base nesses estudos que as indústrias começaram a fabricar a leucina de forma isolada. Por que a gente está falando tanto de leucina? Justamente porque a leucina, enquanto aminoácido de cadeia ramificada, ela é capaz de sinalizar uma das principais proteínas para a síntese proteica, que é a mTOR. Então, a gente fala que a mTOR é uma das proteínas-chave para a hipertrofia. Essa sigla significa proteína-alvo da rapamicina em mamíferos. E olha o que ela faz. Já ativa fatores de transcrição, ou seja, já inicia a síntese proteica. Então, você fala, vale a pena suplementar BCAA, porque tem leucina, ou eu suplemento só a leucina isolada e eu vou ter o estímulo. Qual que é a grande questão? A leucina, ela dá esse sinal, ativa a mTOR, é o estímulo. Mas hora que a gente pensa na síntese de proteínas, a gente precisa de uma quantidade adequada de aminoácidos. Ou seja, não adianta eu suplementar com leucina para ter o estímulo, para ativar a mTOR, se eu não consumir proteína em quantidade adequada. Por quê? Eu consumi leucina, dei o sinal. Não consumi proteína em quantidade adequada, não tenho matéria-prima, substrato suficiente para sintetizar uma nova proteína. Ou seja, se eu quiser realmente sintetizar a proteína, eu preciso estar com ingestão adequada de proteína nas minhas 24 horas. Aí você pensa assim, então perfeito, eu suplemento leucina e como proteína de forma adequada. Qual que é a questão? Se a sua dieta já tem proteína de forma adequada, você já tem o consumo suficiente de leucina. Então, não precisa suplementar. Tudo bem a conclusão? Então, é assim, a leucina é excelente para estimular a síntese proteica. Mas se eu não comi proteína suficiente, eu não tenho aminoácido para sintetizar a proteína. Então, a leucina, ó, só dá o sinal. Mas eu preciso aqui desses aminoácidos para sintetizar a proteína. E eles vão vir de onde? Do consumo adequado de proteína na dieta. Só que, se você já consome proteína suficiente na dieta, já tem leucina suficiente. Então,
Por enquanto, as evidências mais atuais mostram que não adianta suplementar com BCAA. Às vezes, a gente vê a pessoa colocando BCAA no whey. O whey já é enriquecido com BCAA. Então, de novo, se você já come proteína suficiente, você já tem leucina suficiente para dar esse sinal. Não é necessária a suplementação. Então, o que a gente tem hoje de evidência científica é que suplementar com BCAA, que são os 3, ou leucina isolada, não melhora hipertrofia, rendimento, dor, sistema imune, nada disso. Não há evidência científica para essa suplementação. Tenso, né, gente? É um tema tenso, disse para vocês. E aí, o nosso outro tema tenso, já estamos caminhando para o nosso final, é sobre a glutamina. Então, a glutamina, ela ocupa o grupo de evidências científicas B, e na classificação australiana, ela está no grupo C de evidência científica. Ou seja, poucas recomendações efetivas em estudos controlados. Então, eu deixei aqui, né, só para vocês terem uma ideia do que essa glutamina faz. Então, ela é considerada um dos aminoácidos mais abundantes do organismo. Ela é, via de regra, não essencial, porque o nosso próprio organismo sintetiza a glutamina através do consumo de proteínas. Mas, em algumas situações, ela pode, então, se tornar um aminoácido essencial. Essa glutamina, olha aqui como que ela ajuda algumas células do sistema imunológico, ó. Então, melhora a função de macrófago, linfócito, neutrófilo. É a principal fonte de energia para as células do sistema imune e intestinais, enterócito. Ela também ajuda na síntese de glutationa, que é um sistema antioxidante, reduz translocação bacteriana, produz interleucina 2, anticorpos e pode ter função anabólica. Qual que é a grande questão? A maior parte dos estudos que mostra que a glutamina é eficaz é em animais. E a gente sabe que para a gente transportar os achados em animais para humano, a gente tem uma distância longa ali entre esse processo. Mas, mesmo assim, o que os estudos mostram de eficaz em relação à glutamina é para amenizar sintomas inflamatórios, de estresse oxidativo, e não para melhorar o sistema imune ou para hipertrofia. Então, o que acontece? Alguns tecidos do nosso organismo são essencialmente produtores de glutamina, e o maior é o músculo esquelético. Outros tecidos são essencialmente consumidores, o que determina isso é a presença das enzimas. Então, enzima de síntese ou enzima de degradação. Notem aqui, ó, grandíssimos consumidores de glutamina como fonte energética, células imune e enterócitos, células intestinais. Então, o que a gente sabe? As células imunes, elas usam tanto glicose quanto glutamina como fonte de energia, sendo que quantitativamente a glutamina acaba sendo mais importante. Então, é daí que surgiu essa história de eu vou suplementar glutamina para fortalecer o meu sistema imune. Então, quando a gente pensa nas funções que eu mostrei para vocês, que ela é um dos principais substratos energéticos para essas células do sistema imunológico, né, de que ela vai ajudar ali na proliferação, na atividade, você fala, então funciona. Então, é bom suplementar a glutamina para melhorar o sistema imunológico. O que acontece?
Os nossos níveis plasmáticos normais, então normais em situação fisiológica de glutamina, ficam entre 500 e 800 micromol por litro, normal. E isso daqui, gente, já é uma dosagem considerando que o indivíduo está num jejum de 12 horas, tá? Então já é uma situação de jejum. Em uma situação sem doença, ou seja, estresse do exercício, exercícios extenuantes, nunca notou-se uma glutamina menor que 300 a 400 micromol por litro. O que significa isso? Todos os estudos demonstram que com essa concentração de glutamina plasmática, 300 a 400 micromols por litro, as células imunes mantêm a função normalmente, nada é alterado. Se proliferam, funcionam, protegem, ou seja, suplementar pensando em exercício, em recurso ergogênico, não tem evidência científica. Então, o que eles mostram, principalmente em estudo com animais, é que essa suplementação, então fornecer essa glutamina exógena, pode prevenir ou tratar infecções. Na literatura, nos estudos com humanos, onde que eles mostram efetividade no uso de glutamina? Em grandes situações, né, que são situações hipermetabólicas ou hipercatabólicas. Então, a gente tem uma redução no pool, ou seja, uma redução nessa concentração de glutamina circulante. Então, grandes queimados, sepse, olha que grave, sepse, infecção generalizada, grandes traumas e grandes cirurgias. Não é no atleta, na pessoa que faz exercício na academia, é em situação grave, inflamação, infecção. Então, quando a gente pensa nos estudos que realmente mostram um benefício efetivo da glutamina em relação ao sistema imune, são nessas situações. Então, ó, nutrição enteral, né, que seria por via oral, em pré-operatório na UTI e lesão cerebral, reduziu a permanência hospitalar. A pessoa está na UTI, ela não é atleta, ela não está treinando, ela não está fazendo exercício. Outra questão que tem se discutido muito é fazer o uso de glutamina por nutrição parenteral, ou seja, não consumir glutamina oral. Por quê? Olha o que nós mostramos aqui. Intestino, enterócito, é grande consumidor de glutamina. O que acontece muito, que aconteceu até no meu mestrado? Você dá glutamina oral para o sujeito, então você tira o sangue antes de suplementar a glutamina. A idosa glutamina plasmática. Suplementa a glutamina, espera 30 minutos o período absortivo, tira o sangue de novo. O que você espera encontrar? Que nessa segunda dosagem a glutamina tenha aumentado, que eu suplementei glutamina. O que a gente encontra? Que não muda. Muitos estudos não muda a glutamina plasmática. Por quê? Ficou no enterócito, lá no intestino. Então, pensando nisso, alguns estudos mais recentes, mas que a gente ainda não tem consenso para falar aqui, estão tentando estudar o efeito da glutamina na disbiose, né? Então, em alterações da microbiota que favoreçam a redução de processos inflamatórios, mas que não tem nada a ver com recurso ergogênico, com potencializar o sistema imune para o esporte, para o exercício e etc. Tudo bem? Então, o que tem que ficar claro para a gente? O que tem de evidência científica é em relação a situações de grandes infecções, de grandes inflamações e principalmente o uso por via parenteral, né? O uso
da suplementação oral, a gente ainda não tem evidência científica para isso, em outras situações que não sejam essas bem mais graves. Tudo bem? Então, ó, uma revisão sistemática de 2018 incluiu 47 estudos e 25 ensaios clínicos numa meta-análise. Para avaliar sistema imune, ó, contagem de leucócitos, nenhuma diferença com a suplementação de glutamina. Contagem de linfócito, nenhuma diferença com a suplementação de glutamina. Contagem de neutrófilo, nenhuma diferença. Então, o que essa revisão de 2018 conclui? Que a suplementação de glutamina não tem efeito na melhora de contagem de leucócito, linfócito e neutrófilo. Portanto, não possui efeito imunomodulador, como muita gente fala que tem. Então, o que as evidências científicas nos mostram é que não adianta suplementar a glutamina como objetivo de imunomodulação, a não ser naqueles casos extremamente graves. E aí, aqui é exatamente o que a gente falou, eu só deixei destacado aí para vocês não esquecerem, né? Então, na ingestão oral, acaba tendo um alto consumo dessa glutamina pelos enterócitos, ela nem chega a ficar disponível para outros tecidos, então não tem o porquê tomar essa glutamina oral, não tem o porquê, né? Então, ó, mesmo para quem faz exercício muito desgastante, não tem evidência científica. Então, ó, atualmente não existe evidência científica demonstrando que a glutamina altere a função imune e previna lesão em atletas saudáveis que já consomem níveis adequados. Ou seja, a sua suplementação é desnecessária. Tudo bem, gente? Muitos paradigmas hoje. Ó como que a gente já consome glutamina, glutamato, leucina, por vários tipos de proteína, seja de origem animal, seja de origem vegetal. E a última questão é que a pessoa fala assim, tá bom, vai, a suplementação de glutamina não ajuda no sistema imune, mas ajuda na hipertrofia. Ó, eles compararam um grupo que no pós-exercício consumiu carboidrato, aminoácidos essenciais e glutamina, com um grupo que consumiu carboidrato e aminoácidos essenciais, mas não a glutamina. Não mudou nada. Então, consumir a glutamina não melhorou síntese proteica nem ressíntese de glicogênio pós-exercício. Ou seja, né, aí de uma forma resumida, a suplementação parenteral, não é oral, de glutamina, pode ajudar na função imune em caso de trauma, cirurgia, grandes queimados, mas não temos evidências suficientes de que isso melhore a massa muscular ou a força. Tudo bem, gente? E aí, né, só para a gente encerrar, que a gente ouve muito nas redes sociais, e se eu misturar de manhã água com limão, com glutamina, com gratidão, a gente não tem nada na principal base de dados falando dessa mistura toda. E se alguém fala assim, ai, mas depois que eu comecei a tomar glutamina, eu nunca mais fiquei doente, né? Que eu comecei a tomar água com limão e glutamina. Ai, mas eu senti que eu hipertrofiei. Isso pode estar relacionado a dois eventos. Um é que geralmente quando a pessoa se propõe a suplementar alguma coisa, ela já modifica o seu estilo de vida, melhora a sua alimentação e melhora o seu ritmo de treino. E isso sim faz diferença, tanto na imunidade quanto na hipertrofia. E se não for o caso, sempre existe o efeito placebo, né? O efeito placebo, ele nos persegue
em todos os processos. Então, só para vocês entenderem como o efeito placebo é potente. Esse estudo, ele quis investigar a performance no ciclismo. E aí eles pegaram um grupo que eles dividiram ali, né, no grupo experimental. Um sabia que estava tomando placebo, então chegaram para os voluntários e falavam, olha, é só placebo. O outro tomou placebo, mas falaram para ele que era cafeína e que a cafeína melhorava a performance. Aí falaram, olha, você está tomando 4,5 miligramas por quilo de peso de cafeína. E o outro falaram que estava tomando 9 miligramas por quilo de peso. Mas os 3 eram placebo. Ninguém estava tomando cafeína. Mas olha o resultado. O grupo que sabia que estava tomando placebo, a performance no ciclismo reduziu. O grupo que achou que estava tomando cafeína, aumentou a performance. E o grupo que achou que estava tomando mais cafeína, aumentou ainda mais a performance. Mas ó que loucura, ninguém estava tomando cafeína. Só esse grupo aqui, ó. Olha a performance dele. Ou seja, só porque eles acharam que estavam tomando, a performance melhorou. E quem achou que estava tomando mais, a performance melhorou mais ainda. Então, muitos suplementos não funcionam com comprovação científica, mas as pessoas ainda falam assim, mas para mim funcionou. Não é que o suplemento funcionou, é o chamado efeito placebo, tudo bem? E aqui mostra a mesma coisa, ó, níveis de dor. Níveis de dor de quem sabia que era placebo e de quem era placebo, mas achou que não era, achou que estava tomando morfina. Ó que loucura. A pessoa achar que ia tomar morfina reduziu os níveis de dor. E os dois tomaram a mesma coisa. Olha como que o psicológico é que manda em tudo. Tudo bem, gente? Avançamos aí na hora, mas tá ótimo. Discutimos tudo que a gente queria discutir. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse daí é o link, o QR Code para a lista de presença. Eu já volto nele. Eu queria agradecer